Imagina acordar todos os dias ao lado de alguém que não te vê? Laura vivia esse pesadelo. Casada com um empresário milionário, ela tinha tudo, menos a única coisa que importava: atenção. Até que um homem começou a enxergá-la de verdade. E quando o marido descobriu as mensagens no celular dela, o ciúme explodiu de um jeito que você não espera. Essa história vai te mostrar o que acontece quando quase perdemos tudo por negligência, e como um simples momento pode mudar um casamento para sempre. Fica até o final porque a reviravolta vai te surpreender. Vem comigo. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Laura observava o jantar esfriar na mesa pela terceira vez naquela semana. Ela havia preparado o prato favorito de Ricardo, aquela massa ao molho branco que ele adorava quando ainda prestava atenção nela. As velas estavam acesas, a mesa arrumada com capricho, e ela até tinha colocado aquele vestido vermelho que ele um dia disse que amava. Mas o relógio marcava 9 da noite e nenhum sinal dele. Ela pegou o celular e digitou mais uma mensagem. Amor, o jantar está pronto, você vem? Enviou e ficou olhando para a tela, esperando aquelas marquinhas azuis que indicavam que ele tinha lido. Nada. 10 minutos depois, ainda nada. Laura suspirou fundo, apagou as velas e guardou a comida na geladeira. Mais uma noite sozinha naquela mansão enorme, que parecia cada vez mais fria. Ricardo Almeida era um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Dono de uma construtora que não parava de crescer, ele vivia entre reuniões, contratos e viagens de negócios. Quando Laura se casou com ele 3 anos atrás, achava que tinha encontrado o homem perfeito, rico, ambicioso, determinado. Mas ela não imaginava que o sucesso dele custaria o casamento deles. No começo, Ricardo ainda fazia esforço. Chegava em casa para jantar pelo menos 3 vezes por semana. Ligava durante o dia só para ouvir a voz dela. Planejava fins de semana românticos. Laura se lembrava de como ele costumava abraçá-la por trás enquanto ela cozinhava, sussurrando no ouvido dela o quanto a amava. Mas isso foi há muito tempo. Agora ele mal olhava para ela. Laura tentava de tudo. Preparava jantares especiais que esfriavam na mesa. Comprava lingeries bonitas que nunca eram vistas. Deixava bilhetes carinhosos na pasta dele, mensagens românticas no celular. A resposta era sempre a mesma: silêncio. Ou, quando muito, desculpa amor, trabalho tá corrido, que doía mais do que o próprio silêncio. Ela se lembrava do último aniversário dela. Laura tinha esperado o dia inteiro por uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa. Ricardo chegou em casa quase meia-noite, direto para o quarto, sem nem perceber o bolo que ela tinha comprado e deixado na cozinha com uma velhinha ao lado. No dia seguinte, quando ela mencionou, ele arregalou os olhos. Foi ontem. Meu Deus, Laura, desculpa. Eu estava com aquele contrato do shopping e... Mais desculpas. Sempre mais desculpas. A solidão estava consumindo Laura por dentro. Ela acordava sozinha, passava o dia inteiro sozinha naquela casa gigante e dormia sozinha porque Ricardo chegava tarde demais. Quando ele estava em casa, vivia grudado no notebook ou no celular, resolvendo problemas do trabalho. Laura às vezes ficava parada na porta do escritório dele, apenas observando, esperando que ele levantasse os olhos e notasse sua presença. Mas ele nunca levantava. Será que ele ainda se importa comigo? Laura se pegou pensando em voz alta uma noite, deitada sozinha na cama king size, que parecia enorme demais para uma pessoa só. Ela olhou para o lado vazio onde Ricardo deveria estar e sentiu as lágrimas escorrerem. Não podia continuar assim. Ela estava murchando, apagando, deixando de existir. Foi então que Laura tomou uma decisão. Se Ricardo não ia notá-la, pelo menos ela ia voltar a se notar. Ela não podia passar o resto da vida esperando migalhas de atenção de um marido que a tratava como mobília. Precisava viver, sair daquela prisão dourada, respirar. Na manhã seguinte, Laura se arrumou com capricho, pegou a bolsa e saiu. Não deixou bilhete, não mandou mensagem. Afinal, Ricardo nem ia perceber que ela tinha saído. Ela dirigiu sem destino certo,
até que viu uma cafeteria charmosa em um bairro nobre da cidade. O lugar era aconchegante, com mesinhas de madeira, almofadas coloridas e um cheiro delicioso de café fresco. Laura entrou e sentiu algo que não sentia há muito tempo: leveza. Pediu um cappuccino e se sentou perto da janela com um livro que tinha comprado semanas atrás e nunca tinha tido coragem de começar. Ali, naquele cantinho acolhedor, ela finalmente se sentiu em paz, longe da mansão vazia, longe do casamento que estava desmoronando, longe da sensação constante de não importar para ninguém. Ela abriu o livro e começou a ler. As palavras fluíam, a história a absorvia, e pela primeira vez em meses, Laura não estava pensando em Ricardo no casamento fracassado, na solidão que a consumia. Estava apenas ali, presente, respirando, existindo. Uma senhora sentada na mesa ao lado sorriu para ela. Bom livro? Ainda não sei, acabei de começar. Laura devolveu o sorriso e percebeu que até isso tinha se tornado raro. Sorrir. Aproveite. Momentos assim são preciosos. Laura concordou e voltou para o livro. E pela primeira vez em anos, Laura pensou: eu mereço mais do que isso. Eu mereço ser feliz. Laura voltou à cafeteria no dia seguinte. E no outro. E no outro. Aquele lugar tinha se tornado seu refúgio, o único espaço onde ela conseguia respirar sem sentir o peso da solidão esmagando seu peito. Ela sempre escolhia a mesma mesa perto da janela, pedia o mesmo cappuccino e passava horas lendo ou apenas observando as pessoas na rua. Foi na quarta visita que ele apareceu. Com licença, esse lugar está ocupado? A voz era grave, educada. Laura levantou os olhos do livro e encontrou um homem alto, de terno impecável, sorriso fácil e olhos que realmente pareciam vê-la. Não apenas olhar na direção dela, mas verdadeiramente vê-la. Não, pode sentar, Laura respondeu, voltando os olhos para o livro, mas sem conseguir se concentrar nas palavras. Machado de Assis? Ele apontou para o livro nas mãos dela. Dom Casmurro? Laura sorriu sem querer. Sim, estou relendo depois de anos. Capitu traiu ou não traiu? Essa é a questão. Ele riu e o som era genuíno, contagiante. Desculpa, não resisto a uma boa polêmica literária. Sou Daniel Monteiro. Laura. Ela apertou a mão que ele estendeu, sentindo o aperto firme, caloroso. Prazer, Laura, você vem sempre aqui? Acho que já te vi algumas vezes. Comecei a frequentar essa semana. O lugar é especial. Concordo completamente. É o único lugar da cidade onde consigo desligar um pouco. Daniel pediu um expresso para a garçonete que passou. Trabalho ali perto e descobri essa cafeteria por acaso. Virou meu escape. Eles conversaram por quase 1 hora. Daniel era fácil de conversar, do tipo que fazia perguntas genuínas e realmente ouvia as respostas. Ele contou que era CEO de uma startup de tecnologia que tinha crescido além das expectativas e que vivia entre decisões difíceis e responsabilidades enormes. Laura percebeu que ele era bem-sucedido, mas diferente de Ricardo, Daniel não transformava trabalho em obsessão. Ele falava de desafios, não de conquistas. E você, Laura? O que faz quando não está lendo Machado? Daniel perguntou. E Laura percebeu que fazia muito tempo que alguém demonstrava interesse real pela resposta. Bem, sou formada em arquitetura, mas parei de exercer depois que me casei. As palavras saíram naturalmente e Laura se surpreendeu com a própria honestidade diante de um estranho. Arquitetura? Os olhos de Daniel se iluminaram. Que incrível! O que te fez parar? A vida, eu acho. Casamento, casa para cuidar. Sabe como é? Entendo. Daniel não pareceu constrangido. Mas você sente falta? Todos os amacintos, dias. A resposta foi mais honesta do que Laura pretendia. Daniel sorriu com compreensão. Sabia que a melhor arquiteta que conheço voltou para a profissão depois de 15 anos parada? Ela disse que foi a melhor decisão da vida. Sério? Sério. Nunca é tarde para recomeçar. Eles se despediram quando Daniel precisou voltar para o escritório, mas na manhã seguinte ele estava lá de novo. E na outra, Laura começou a aguardar aqueles encontros casuais que foram se tornando menos casuais e mais significativos.
Daniel sempre lembrava detalhes das conversas anteriores, trazia recomendações de livros, compartilhava histórias interessantes. "Anota aqui meu número", Daniel disse um dia, estendendo o celular. "Assim você me avisa se descobrir outra cafeteria boa e eu não fico vagando sozinho procurando café decente." Laura riu e salvou o número dele. "Você tem WhatsApp?" "Tenho sim. Me adiciona lá, que é mais fácil." Foi assim que começou. Mensagens casuais no início. "Bom dia. Acabei de chegar na cafeteria. Você vem hoje?" Ou "Li aquele livro que você recomendou. Você tinha razão. É excelente." Daniel era atencioso sem ser invasivo, engraçado sem ser forçado, interessado sem pressionar. Laura percebia a diferença gritante. Enquanto Ricardo mal olhava para o celular quando ela mandava mensagens ou respondia com monossílabos depois de horas, Daniel conversava de verdade. Ele perguntava como tinha sido o dia dela, compartilhava pequenas alegrias e frustrações do trabalho. Mandava fotos de coisas interessantes que encontrava pela cidade. Uma tarde, Daniel mandou uma mensagem diferente. "Preciso te contar algo. Eu descobri quem você é de verdade." Laura Almeida, esposa do Ricardo Almeida, o empresário da construção civil. Laura sentiu o estômago apertar. "Sim, sou casada." "Eu sei. Vi sua aliança no primeiro dia que conversamos." A resposta veio rápida. "Não estou tentando nada. Inadequado, Laura. Só queria que soubesse que valorizo nossa amizade. Você parece precisar de alguém que simplesmente te ouça." E era verdade. Laura precisava disso. Alguém que a fizesse lembrar que ainda existia, que ainda tinha opiniões interessantes, que ainda era uma pessoa além de esposa negligenciada. Daniel oferecia exatamente isso sem pedir nada em troca. As semanas foram passando e a rotina de Laura mudou completamente. Ela acordava com disposição para ir à cafeteria, para conversar, com Daniel para rir de verdade. Voltava para casa mais leve, respondendo mensagens divertidas que a faziam sorrir genuinamente. Ricardo não notou nada. Ele continuava chegando tarde, saindo cedo, vivendo no piloto automático. Uma noite, Laura estava sorrindo para uma foto engraçada que Daniel tinha mandado quando Ricardo passou por ela na sala. "Tá tudo bem?" Ele perguntou distraído, olhos grudados no próprio celular. "Sim, tudo ótimo", Laura respondeu, e percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava mentindo completamente. "Que bom, vou trabalhar no escritório, tenho uma apresentação amanhã cedo." Laura assistiu o marido subir as escadas sem nem olhar para trás. Seu celular vibrou novamente. Daniel tinha mandado: "Espero que esteja tendo um dia bom, você merece dias bons." Ela digitou de volta: "Está melhor agora. Obrigada." Laura guardou o celular e olhou ao redor da sala vazia. A mansão continuava silenciosa, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela não se sentia mais completamente sozinha. E isso, ao mesmo tempo que a confortava, também a assustava. Ricardo acordou mais cedo que o normal naquela quinta-feira. Tinha uma reunião importante às 7 da manhã e precisava revisar uns contratos antes. Desceu para a cozinha e percebeu que seu celular estava sem bateria. Droga! Ele tinha esquecido de colocar para carregar na noite anterior. Laura ainda dormia. Ricardo vasculhou a sala procurando um carregador e viu o celular dela em cima da mesa de centro, a tela acesa com uma notificação. Sem pensar muito, pegou o aparelho apenas para ver as horas. 6h15. Ainda dava tempo de tomar um café rápido antes de sair. Foi quando a tela piscou com uma nova mensagem. "Bom dia, você ilumina meus dias. Almoço hoje? Quero te mostrar aquele restaurante que comentei." O nome em cima da mensagem era Daniel Monteiro. Ricardo sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada nele. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Ele conhecia esse nome. Daniel Monteiro, o CEO bilionário da TechVision, aquela startup que estava em ascensão meteórica. O cara vivia nas capas das revistas de negócios, sempre cercado de gente influente. Solteiro, rico, charmoso. Sua esposa estava recebendo mensagens desse homem? Ricardo desbloqueou o celular. A senha ainda era a data do casamento deles.
Ele sabia por quê. Tinha visto Laura digitar 1000 vezes. O WhatsApp abriu e Ricardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Havia centenas de mensagens, centenas, conversas diárias que remontavam a semanas atrás. Ricardo começou a rolar a tela com os dedos trêmulos, lendo tudo com uma mistura de horror e fúria crescente. Adorei nossa conversa hoje. Você sempre tem uma perspectiva tão interessante sobre as coisas. Pensei em você quando vi esse artigo sobre arquitetura sustentável. Mal posso esperar para te ver amanhã na cafeteria. As mensagens eram acompanhadas de fotos. Um livro que Daniel tinha comprado para Laura. Uma citação inspiradora. Um meme engraçado sobre design. Daniel sempre atencioso, sempre presente, sempre interessado. Ricardo continuou rolando cada mensagem perfurando seu peito. Convites para almoços, conversas sobre sonhos e frustrações. Daniel dizendo que adorava conversar com Laura, que ela tinha uma sensibilidade especial, que era uma pessoa incrível. Você merece ser valorizada, Laura, de verdade. Aquela mensagem em específico fez Ricardo sentir uma raiva tão intensa que ele teve que se segurar para não arremessar o celular na parede. Quem aquele maldito pensava que era, dizendo o que sua esposa merecia? Ele continuou lendo obsessivamente, incapaz de parar. Não havia nada explicitamente sexual, mas isso quase tornava tudo pior. Não era desejo puro, era conexão, era intimidade emocional, era tudo que Ricardo tinha deixado de oferecer sem nem perceber. Bom dia, amor. A voz de Laura veio da escada, sonolenta, suave. Você acordou cedo hoje. Ricardo virou devagar para ela, o celular ainda na mão. Laura desceu os últimos degraus amarrando o roupão, o cabelo bagunçado do sono, e congelou quando viu a expressão no rosto dele. Ricardo, o que aconteceu? Quem é Daniel Monteiro? A voz dele saiu mais fria que gelo. Laura empalideceu instantaneamente. Os olhos dela foram direto para o celular na mão dele. Você mexeu no meu celular? Quem é Daniel Monteiro? Ricardo gritou e Laura deu um passo para trás assustada. Ela nunca tinha visto o marido assim, fora de controle, transtornado, com os olhos injetados de raiva. Ele é um amigo. Laura tentou manter a voz firme. Um amigo? Ricardo riu, mas era uma risada amarga, vazia de humor. Um amigo que te manda mensagem todo santo dia? Um amigo que te convida para almoços românticos? Um amigo que diz que você ilumina o dia dele? Não é o que você está pensando. Não? Ricardo jogou o celular no sofá com força. Então me explica, Laura. Me explica o que são centenas de mensagens com Daniel Monteiro, o bilionário da TechVision. Me explica os convites, as conversas íntimas, os elogios constantes. Ele é apenas alguém que conversa comigo de verdade. Laura sentiu a própria raiva começando a ferver. Alguém que me escuta, que se importa com o que eu tenho a dizer. E eu não me importo? Você? Laura explodiu, e foi a vez de Ricardo recuar. Você não olha para mim há meses, Ricardo. Você não sabe quando é meu aniversário, não sabe o que eu gosto de fazer, não sabe nada da minha vida porque você nunca está aqui. Isso não te dá o direito de ter um amigo? Laura cortou, as lágrimas começando a cair. De conversar com alguém que realmente se importa. Você me abandonou, Ricardo. Me deixou apodrecer sozinha nessa casa enorme enquanto você vivia para o seu trabalho. Daniel Ele apenas me lembrou que eu ainda existo. Você sabe quem é Daniel Monteiro? Ricardo deu passos em direção a ela. O CEO bilionário que sai nas revistas, o cara conhecido por seu charme, e você realmente acredita que ele quer apenas amizade? Você não o conhece. E você conhece? Ricardo estava próximo demais agora. Você acha que um homem como aquele perde tempo com uma mulher casada só por conversa? Ele está te conquistando, Laura, e você está caindo direitinho. Eu não estou caindo em nada. Laura empurrou o peito dele. Eu estou tentando não morrer de solidão enquanto meu marido age como se eu não existisse. Eu trabalho para construir um futuro para nós. Que futuro, Ricardo? Laura abriu os braços. Um futuro onde moramos juntos, mas vivemos separados? Onde você não sabe mais nada sobre mim?
onde eu definho esperando por atenção que nunca vem. Ricardo ficou em silêncio, a respiração pesada, o maxilar travado. Eu quero que você bloqueie o número dele. Ele falou baixo, perigosamente calmo. O quê? Você me ouviu, bloqueia agora. Você não pode me dar ordens. Eu sou seu marido, então comece a agir como um, Laura gritou de volta. Você não tem direito de surtar agora depois de anos me tratando como se eu fosse parte da decoração. Você não liga para onde eu estou ou o que eu faço. Mas agora surta porque outro homem notou que eu existo? Ricardo estava tremendo. Você vai bloquear aquele número ou... Ou o quê? Laura o desafiou. Você vai finalmente me dar atenção? Vai finalmente chegar em casa antes da meia-noite? Finalmente vai lembrar que tem uma esposa? Ela pegou o celular do sofá e passou por ele em direção à porta. Aonde você pensa que vai? Para qualquer lugar longe de você. Laura saiu batendo a porta, deixando Ricardo sozinho na sala, cercado pelos destroços de um casamento que ele nem sabia que estava desmoronando até ver outro homem nos escombros. Ricardo ficou parado no meio da sala por longos minutos depois que Laura saiu. O silêncio da mansão era ensurdecedor. Ele olhou ao redor como se estivesse acordando de um transe. A casa estava impecável, como sempre. Laura cuidava de cada detalhe. As almofadas do sofá perfeitamente arrumadas, as flores frescas no vaso da entrada, o cheiro suave de lavanda que ela adorava. Quando foi a última vez que ele tinha reparado em qualquer coisa disso? Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço e a confusão tomando conta. Ele pegou o próprio celular, já carregado o suficiente, e ligou para o escritório. Cancela todas as minhas reuniões de hoje, todas. Sim, todas mesmo, tem uma emergência. Pela primeira vez em 3 anos, Ricardo Almeida estava cancelando o trabalho por questões pessoais. Ele subiu as escadas devagar e entrou no closet que Laura usava. Tudo ali tinha o perfume dela, aquele cheiro suave de baunilha que era a essência dela. Ricardo abriu as gavetas sem saber exatamente o que procurava até que encontrou. Um diário. Ele hesitou. Não deveria ler. Já tinha invadido a privacidade dela o suficiente por um dia. Mas a necessidade de entender o que tinha acontecido era avassaladora. Ricardo abriu na primeira página e viu a data. 2 anos atrás. Hoje é nosso aniversário de 1 ano de casamento. Preparei um jantar especial. Comprei aquele vinho que Ricardo adora. Ele prometeu que chegaria cedo. Já são 11 da noite e nada. A comida está fria. As velas derreteram. Eu me sinto tão boba esperando. Ricardo sentiu um aperto no peito. Virou mais algumas páginas. Tentei conversar com Ricardo sobre como me sinto solitária. Ele disse que está construindo nosso futuro, que preciso compreender. Mas compreender até quando? Até desaparecer completamente? As páginas seguintes eram um relato doloroso da solidão crescente de Laura. Cada jantar solitário, cada data especial esquecida, cada tentativa de aproximação que encontrou uma parede fria. Às vezes fico parada na porta do escritório dele, só observando, esperando que ele perceba minha presença. Mas ele nunca percebe. É como se eu tivesse virado um fantasma na minha própria casa. Ricardo teve que parar de ler. A dor nas palavras dela era como uma lâmina afiada. Como ele não percebeu nada disso? Como deixou chegar a esse ponto? Ele continuou folheando até encontrar as entradas mais recentes. Conheci alguém hoje, Daniel. Ele me fez rir pela primeira vez em meses. Eu nem lembrava como era bom rir assim. Daniel perguntou sobre minha formação em arquitetura. Fazia tanto tempo que alguém demonstrava interesse genuíno por quem eu sou. Conversamos por horas. Acho que estou confusa. Não é atração, não é paixão. É que Daniel me faz lembrar que ainda sou uma pessoa, que ainda tenho ideias, opiniões, sonhos. Ricardo me fez esquecer tudo isso. A última entrada era de 2 dias atrás. Daniel mandou mensagem perguntando como estou. Uma pergunta simples que meu próprio marido nunca faz. Será que é tão errado querer ser vista? Será que é tanto pedir para alguém se importar? Ricardo fechou o diário com as mãos tremendo. Ele desceu as escadas e começou a realmente observar a casa pela primeira vez em anos.
No escritório dele, Ricardo abriu a gaveta e encontrou pilhas de bilhetes, todos escritos pela letra delicada de Laura. Bom dia, amor. Deixei seu café pronto do jeito que você gosta. Te amo. Lembrete. Hoje temos jantar às 8. Por favor, tenta não se atrasar. Sinto sua falta. Pensando em você hoje, quando foi a última vez que realmente conversamos? Ricardo pegou a lixeira debaixo da mesa e revirou. Havia mais bilhetes ali, amassados, jogados fora sem serem lidos. Quantos pedidos silenciosos de atenção ele tinha descartado. O celular tocou. Era sua secretária. Dr. Ricardo, os investidores estão pedindo para remarcar. Não me ligue hoje. Ele cortou e desligou o celular completamente. Ricardo foi até a estante da sala e puxou o álbum de fotos de casamento. Abriu devagar e sentiu uma dor física atravessar seu peito. Laura estava absolutamente radiante nas fotos. O sorriso dela iluminava cada página. E ele, Ricardo, olhava para ela em cada imagem como se ela fosse seu mundo inteiro. O que aconteceu com aquele homem? Ele virou as páginas. Fotos da lua de mel em Santorini. Laura rindo na praia, cabelos ao vento. Os dois jantando em restaurantes à beira-mar. Ricardo a abraçando enquanto assistiam o pôr do sol. Ele parecia tão apaixonado, tão presente naquelas fotos. Ricardo pegou seu celular e abriu a galeria. As últimas centenas de fotos eram todas de canteiros de obras, reuniões, contratos assinados. Ele rolou e rolou, procurando uma única foto de Laura. Teve que voltar 9 meses para encontrar uma. 9 meses. Ele ligou para Laura. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Laura, por favor, precisamos conversar. Desculpa por tudo. Volta para casa, por favor. Sem resposta. Ricardo passou o dia inteiro tentando contato. Nada. Ele não conseguia comer. Não conseguia pensar em outra coisa. A imagem de outro homem fazendo Laura sorrir, oferecendo a ela a atenção que deveria vir dele, o destruía por dentro. Às 6 da tarde, ele não aguentou mais. Pegou as chaves do carro e saiu. Rodou pela cidade procurando por ela. Foi à cafeteria que Laura mencionou no diário. Não estava lá. Foi aos lugares que costumavam frequentar quando ainda eram felizes. Nada. Estava escurecendo quando Ricardo viu o carro dela estacionado em frente a um pequeno café no centro da cidade. O coração dele disparou. Ele estacionou e entrou. Laura estava sentada sozinha perto da janela, os olhos vermelhos, mexendo distraidamente em uma xícara de chá frio. Laura. Ricardo se aproximou devagar, como se ela fosse desaparecer se ele fizesse movimentos bruscos. Ela levantou os olhos e ele viu toda a exaustão emocional ali, toda a dor acumulada. Podemos conversar? Por favor. Laura ficou em silêncio por longos segundos, então acenou para a cadeira à frente dela. Ricardo sentou, as mãos suadas, o coração martelando no peito. Eu li seu diário. Ele começou e viu Laura ficar tensa. Eu sei que não deveria ter lido, mas eu li. E Laura, me perdoa. Por favor, me perdoa por tudo. Você só está dizendo isso porque descobriu o Daniel. A voz dela estava cansada, sem vida. Não, quer dizer sim. O Daniel me forçou a acordar. Mas, Laura, eu li o que você escreveu. Vi sua dor em cada palavra. Percebi como fui um marido terrível. Foi mesmo. Ela concordou sem rodeios, e aquilo doeu mais do que qualquer acusação gritada. Eu estava tão obcecado em construir a empresa, em ter sucesso, em provar meu valor, e no processo esqueci da única coisa que realmente tinha valor, você. Laura mexeu na xícara sem olhar para ele. Eu esqueci seu aniversário de novo, enquanto outro homem lembrou. Ricardo sentiu a voz falhar. Você preparou jantares que eu deixei esfriar. Escreveu bilhetes que eu joguei fora sem ler. E eu te empurrei direto para os braços de outro homem. Daniel é apenas... Eu sei. Ricardo interrompeu. Eu sei que vocês não tiveram nada físico, mas isso é ainda pior, Laura. Muito pior. Porque ele conquistou algo que eu deveria proteger. Ele conquistou sua confiança, te fez sorrir de novo. Te fez sentir importante. E isso deveria ser meu papel. Eu sou seu marido. Você só lembra disso quando tem medo de me perder. Laura finalmente olhou para ele.
lágrimas escorrendo. Você só me notou quando outro homem me notou primeiro. Isso não é amor, Ricardo. É apenas medo de perder o que sempre ignorou. As palavras acertaram Ricardo em cheio, porque havia verdade inegável ali. Dolorosa, cortante verdade. Você tem razão, ele sussurrou. Você está completamente certa. Mas, Laura, por favor, me dá uma chance. Uma chance real de consertar isso, de ser o marido que você sempre mereceu. Laura secou as lágrimas. Eu não sei se ainda dá para consertar, Ricardo. E pela primeira vez na vida, Ricardo Almeida sentiu o verdadeiro terror de perder algo que não poderia ser substituído por trabalho, dinheiro ou sucesso profissional. Laura voltou para casa naquela noite, mas o silêncio entre ela e Ricardo era diferente agora. Não era mais o silêncio da indiferença. Era o silêncio de duas pessoas que não sabiam como reconstruir algo que estava quebrado há tanto tempo. Ricardo passou a noite inteira acordado no sofá da sala, pensando. Ele precisava provar para Laura que a mudança era real. Mas como? Grandes gestos românticos pareciam vazios depois de anos de negligência. Ele precisava começar pequeno. Começar de verdade. Na manhã seguinte, Laura desceu para a cozinha às 7 e parou na porta, surpresa. Ricardo estava lá ainda de pijama preparando o café da manhã. A mesa estava posta. Pães frescos, frutas, o queijo que ela gostava, suco de laranja natural. Bom dia, Ricardo disse, a voz incerta. Lembrei que você gosta de tomar café cedo, então pensei em preparar. Laura olhou para a mesa, para o marido que raramente acordava antes das 9, e sentiu algo estranho no peito. Não era perdão, ainda não, mas era uma pequena abertura. Obrigada. Ela se sentou, ainda cautelosa. Ricardo serviu o café dela, com leite e uma colher de açúcar, do jeito certo. Laura percebeu que ele tinha prestado atenção em algum momento, mesmo que ela não tivesse notado. Eles comeram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Ricardo não pegou o celular uma vez sequer, não abriu o notebook. Apenas sentou ali, comendo e ocasionalmente olhando para Laura. Você tem planos para hoje? Ele perguntou quando terminaram. Vou ficar em casa. Quero pesquisar alguns cursos online de arquitetura. Cursos? Os olhos de Ricardo demonstraram interesse genuíno. De que especificamente? Arquitetura sustentável, pensando em me atualizar, ver o que mudou na área. Isso é ótimo, Laura, sério. Você sempre foi brilhante nisso. Laura olhou para ele procurando sinais de falsidade, mas Ricardo parecia sincero. Nos dias seguintes, Ricardo manteve a rotina nova. Acordava cedo, tomava café com Laura, perguntava sobre os planos dela para o dia. Ele ainda ia trabalhar, mas começou a voltar mais cedo. 6:30 da tarde. Laura ficava surpresa toda vez que ouvia a chave na porta naquele horário. Cheguei! Ricardo anunciava, e o som da voz dele ecoava pela casa de um jeito que Laura tinha esquecido que existia. Na quarta noite dessa nova rotina, ele chegou e foi direto para a cozinha. O que você está fazendo? Laura perguntou curiosa. Pensei em tentar cozinhar hoje. Você sempre faz tudo, queria contribuir. Ricardo riu sem jeito. Sei que não sou bom nisso, mas posso tentar. Laura foi até a cozinha e o observou. Ricardo tinha comprado ingredientes para massa carbonara, mas estava claramente perdido, lendo uma receita no celular com cara de confusão. Quer ajuda? Laura ofereceu. Quero fazer sozinho. Mas pode me dar dicas? Ele queimou o bacon na primeira tentativa. A massa ficou grudenta. Mas estava rindo de si mesmo, fazendo piadas sobre sua incompetência culinária, e Laura se pegou rindo junto. Como você faz isso parecer tão simples? Ricardo reclamou quando a massa grudou na panela pela segunda. Veles prática, muita prática enquanto você trabalhava. Laura respondeu, mas o tom não tinha amargura. Era quase leve. Quando finalmente conseguiram um prato apresentável, sentaram juntos. Ricardo tinha até acendido velas. Não ficou como o seu, mas... Ele deu de ombros. Está bom, Laura provou. E o esforço vale muito. Ricardo começou a deixar bilhetes pela casa. Pequenos recados que Laura encontrava em lugares inesperados. Um na geladeira.
Tenha um dia maravilhoso. Outro no espelho do banheiro. Você é incrível. Um dentro do livro que ela estava lendo. Obrigado por me dar essa chance. Laura guardou cada um deles em uma caixa. Uma tarde, o celular de Laura vibrou. Era Ricardo. Como está o seu dia? Ela olhou para a mensagem por longos segundos. Quando foi a última vez que ele tinha perguntado isso de verdade, sem ser para pedir algo? Está tranquilo. Estou pesquisando os cursos que comentei. Ela respondeu. Descobriu algo interessante? Achei um de design sustentável que parece muito promissor. Me conta mais no jantar. Quero saber todos os detalhes. Laura sorriu involuntariamente. À noite, quando ela chegou da rua onde tinha ido buscar alguns documentos, Ricardo estava na sala com o álbum de fotos deles aberto no colo. O que você está fazendo? Laura se sentou ao lado dele, relembrando. Ricardo mostrou uma foto deles em Santorini, na lua de mel. Lembra desse dia? A gente tentou encontrar aquele restaurante famoso e acabamos completamente perdidos. E terminamos comendo em uma taverna minúscula onde ninguém falava português ou inglês. Laura riu da lembrança. Foi uma das melhores noites. Ricardo virou para ela. Sabe por quê? Porque éramos só nós dois. Sem pressões, sem preocupações. Só eu e você, descobrindo o mundo juntos. Eles passaram horas revirando o álbum, relembrando momentos que Laura achava que Ricardo tinha esquecido. Completamente. Eu nunca esqueci, Laura. Ele disse quando ela comentou sobre a memória dele. Eu só deixei tudo isso ser sufocado pelo trabalho, mas essas memórias sempre estiveram aqui. Ele tocou o próprio peito. Eu só parei de visitá-las. Laura sentiu os olhos marejarem. Por que demorou tanto para voltar a mostrar isso? Porque fui um idiota completo. Ricardo pegou a mão dela. Um idiota que quase perdeu a pessoa mais importante da sua vida por pura teimosia e cegueira. O celular de Laura vibrou na mesa. Era uma mensagem de Daniel. Oi, sumida, está tudo bem? Fiquei preocupado. Ricardo viu a tela de relance e Laura percebeu o corpo dele ficando tenso. Mas ele não disse nada, não fez cena. Apenas segurou a mão dela um pouco mais firme. Laura pegou o celular e abriu a mensagem. Ricardo observava, claramente lutando para não demonstrar o ciúme que estava sentindo. Está tudo bem, sim. Estou resolvendo algumas coisas pessoais. Laura digitou. Se precisar conversar, você sabe onde me encontrar. Laura olhou para Ricardo, para o esforço genuíno que ele estava fazendo, para o homem que finalmente tinha acordado. Então digitou. Obrigada pela preocupação, Daniel, mas acho que encontrei o que estava procurando. Cuide-se. Ela não bloqueou o número ainda, mas a mensagem era clara. Ricardo soltou o ar que estava segurando. Você não precisa fazer isso só por mim. Não estou fazendo só por você. Laura colocou o celular de lado. Estou fazendo por nós. Se vamos realmente tentar reconstruir isso, precisa ser com honestidade total. Ricardo a puxou para um abraço, o primeiro abraço de verdade em meses. Laura se permitiu relaxar nos braços dele, sentindo o cheiro familiar do perfume dele, o calor do abraço dele. Eu vou provar que vale a pena, Ricardo sussurrou. Todos os dias, Laura. Vou provar todos os dias. E pela primeira vez desde que tudo tinha desmoronado, Laura começou a acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente conseguissem reconstruir o que tinham perdido. 2 semanas se passaram desde que Ricardo começou a mudar de verdade. Laura observava cada gesto, cada esforço, ainda com um pé atrás, mas começando a deixar as barreiras caírem aos poucos. Ela via que ele estava tentando, mas uma parte dela ainda tinha medo de acreditar completamente. Era sábado à noite quando Ricardo apareceu na sala, onde Laura lia seu livro de design sustentável. Se arruma bonita hoje, ele disse com um sorriso misterioso. Por quê? Surpresa, às 8 horas. Pode ser? Laura concordou, curiosa. Ela escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante. Prendeu o cabelo em um coque baixo e desceu pontualmente às 8. Ricardo estava impecável de terno, segurando as chaves do carro. Está linda, ele disse, e a maneira como olhou para ela fez Laura corar levemente. Eles entraram no carro e Ricardo dirigiu pelo centro da cidade. Laura tentava adivinhar para onde iam, mas ele mantinha o mistério.
Quando finalmente pararam, Laura arregalou os olhos. Não acredito. Era o restaurante Vila Bela, o mesmo lugar onde eles tinham tido o primeiro encontro, 4 anos atrás. O lugar era pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira rústica e luzes de fada decorando as paredes. Ricardo, Laura sentiu um nó na garganta. Pensei que seria bom voltar para onde tudo começou. Ele abriu a porta do carro para ela. Eles entraram e Ricardo pediu a mesma mesa que tinham sentado no primeiro encontro. A mesma no canto, perto da janela que dava para o jardim interno. Até o cardápio era o mesmo. Você lembra de cada detalhe? Laura perguntou, genuinamente emocionada. Lembro, sim. Você pediu aquele risoto de fungo. Eu pedi o filé ao molho madeira. A gente dividiu uma sobremesa de chocolate que você disse que era a melhor coisa que já tinha provado. Laura riu, limpando uma lágrima que escapou. Você ficou tão nervoso naquela noite. Eu estava apavorado, Ricardo admitiu. Você era tão incrível, tão inteligente, tão linda. Eu achava que estava completamente fora do meu alcance. Você nunca me contou isso. Porque eu fingia segurança. Mas por dentro, eu estava morrendo de medo que você dissesse não quando eu pedisse um segundo encontro. O garçom veio anotar o pedido. Ricardo pediu exatamente os mesmos pratos daquela primeira noite. Quando ficaram sozinhos de novo, ele pegou a mão de Laura sobre a mesa. Laura, eu sei que destruí muita coisa. Eu sei que fui o pior marido que alguém poderia ter. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Ele respirou fundo. Eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Eu só me perdi completamente. Me perdi no trabalho, na pressão de ser bem-sucedido, de provar que eu merecia tudo o que conquistei. E no processo, esqueci da única coisa que realmente importava. Você. Ricardo, me deixa terminar, por favor. Ele apertou a mão dela. Quando vi aquelas mensagens do Daniel, eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Não era só ciúme. Era a percepção clara de que eu tinha te empurrado para longe. Que outro homem estava te oferecendo exatamente o que você merecia e eu não estava dando. E isso me destruiu por dentro. A comida chegou, mas nenhum dos dois tocou nos pratos imediatamente. Você tem medo de perder, Laura disse baixinho. Mas Ricardo, eu tenho medo de acreditar. Tenho medo de abrir meu coração de novo e você voltar aos velhos hábitos quando o trabalho apertar de novo. Eu sei, e você tem todo o direito de ter medo. Ricardo soltou a mão dela e pegou o celular do bolso. Ele abriu alguns e-mails e mostrou para Laura. Olha isso. Laura leu os e-mails. Eram delegações de projetos importantes. Ricardo estava distribuindo responsabilidades entre seus gerentes, reduzindo drasticamente sua carga de trabalho. Promoviu Henrique para vice-presidente executivo. Ele vai assumir as operações do dia a dia. Eu vou continuar nas decisões estratégicas maiores, mas acabou aquele negócio de trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. Ricardo, você não precisa... Preciso sim. Ele guardou o celular. Porque percebi uma coisa fundamental, Laura. De que adianta construir um império empresarial se eu perder você no processo? De que adianta todo o sucesso do mundo se eu chegar em casa e você não estiver mais lá? Laura sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Eu quero viver de verdade, Laura. Quero jantares com você todas as noites. Quero viajar para lugares que a gente sempre falou, mas nunca foi. Quero acordar do seu lado e realmente estar presente. Não apenas fisicamente. Quero que a gente tenha conversas longas sobre nada e sobre tudo. Quero que a gente volte a ser eu e você contra o mundo. Eu quero isso também, Laura admitiu. Mas tenho tanto medo, Ricardo. Tanto medo de me decepcionar de novo. Eu sei. E vou provar todos os dias que a mudança é real. Todos os dias, Laura. Até você não ter mais medo de acreditar. Eles comeram devagar, conversando sobre tudo. Ricardo perguntou detalhes sobre o curso de arquitetura sustentável que ela tinha encontrado, incentivou ela a se inscrever, disse que apoiaria qualquer decisão dela. Conversaram sobre sonhos antigos que tinham deixado morrer, sobre lugares que queriam visitar juntos, sobre planos para o futuro. Depois da sobremesa,
A mesma torta de chocolate da primeira vez, Ricardo levou Laura para caminhar no jardim interno do restaurante. Tem mais uma coisa. Ele parou debaixo de um pergolado coberto de flores brancas. Aqui, nesse exato lugar, eu te pedi em namoro, lembra? Lembro perfeitamente. Laura sorriu com a lembrança. Você estava tremendo tanto que eu achei que você ia desmaiar. Estou tremendo agora também. Ricardo riu nervosamente. Ele pegou as duas mãos dela. Laura, eu não posso mudar o passado. Não posso apagar os anos que te fiz sofrer, a solidão que te causei, mas posso mudar o futuro. Nosso futuro. E eu quero fazer isso mais do que qualquer coisa. Quero reconstruir o que a gente tinha. Quero ser o homem que você se apaixonou de novo. Você nunca deixou de ser esse homem. Laura tocou o rosto dele. Ele só estava perdido, enterrado debaixo de tanto trabalho. Você vai me dar essa chance? Uma chance real de fazer as coisas direito dessa vez? Laura olhou nos olhos dele e viu tudo que tinha visto no primeiro encontro deles. A paixão, o carinho, a admiração. Só que agora tinha algo mais. Tinha arrependimento genuíno, maturidade e um desejo verdadeiro de consertar o que tinha quebrado. Sim, ela sussurrou. Sim, eu vou te dar essa chance. Vou apostar em nós de novo. Ricardo a puxou para um beijo. Não era um beijo desesperado ou apressado. Era suave, cheio de promessas, prometendo dias melhores, prometendo recomeços, prometendo amor verdadeiro. Quando se separaram, Ricardo encostou a testa na dela. Eu te amo, Laura, e vou te mostrar isso todos os dias daqui para frente. Eu também te amo. E Laura percebeu que mesmo com todo o medo, mesmo com todas as cicatrizes, ela realmente amava. Ainda amava profundamente o homem com quem tinha se casado. E agora, ele estava finalmente voltando para ela. No caminho de volta para casa, eles dirigiram de mãos dadas. Ricardo colocou para tocar a playlist que tinham criado juntos no começo do relacionamento, músicas que não ouviam há anos. Amanhã vamos fazer algo que você escolher, Ricardo disse. Qualquer coisa. Você decide. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Quero que a gente vá àquela feira de antiguidades que sempre quis conhecer. Então vamos. Que horas quer sair? Cedo. Às 8. Às 8 da manhã, então. Estarei pronto. E pela primeira vez em anos, Laura acreditou completamente quando ele disse que estaria pronto. Porque Ricardo tinha provado que quando ele prometia algo agora, ele realmente cumpria. Quando chegaram em casa, eles não foram direto dormir. Ficaram na varanda, sentados juntos, na rede, olhando as estrelas e conversando. Sobre sonhos antigos e novos, sobre medos e esperanças, sobre o passado que doía e o futuro que finalmente parecia promissor. Obrigado por não ter desistido completamente de nós, Ricardo disse quando já estava quase amanhecendo. Obrigado por ter acordado antes que fosse tarde demais. Laura respondeu, aconchegando-se nele, e ali, naquela madrugada tranquila, eles começaram verdadeiramente a reconstruir o que tinha quase se perdido para sempre. Os dias que se seguiram foram uma revelação para Laura. Ricardo não estava apenas tentando temporariamente, ele estava realmente mudando sua vida inteira. Na segunda-feira de manhã, quando Laura acordou, ele já estava na cozinha preparando café da manhã de novo. Bom dia. Ele sorriu quando ela apareceu. Panquecas. Consegui fazer sem queimar dessa vez. Laura provou e teve que admitir que estavam realmente boas. Eles sentaram juntos e Ricardo manteve o celular no bolso durante toda a refeição. Hoje vou sair do escritório às 5:30, ele anunciou. Pensei que a gente poderia ir ao cinema. Tem aquele filme francês que você mencionou, lembra? Você lembra qual filme eu mencionei? Aquele drama sobre a pintora. Você comentou que parecia interessante na semana passada. Laura sorriu, ainda se ajustando a essa versão atenta do marido. Ricardo chegou em casa às 5:45, pedindo desculpas pelos 15 minutos de atraso, porque tinha parado para comprar a pipoca gourmet que Laura adorava. Foram ao cinema de mãos dadas, e durante todo o filme, Ricardo permaneceu concentrado na tela, comentando baixinho as cenas no ouvido dela. Na saída andaram pela praça próxima, aproveitando a noite agradável. Obrigada por hoje, Laura disse.
Eu que agradeço por você estar me dando essa oportunidade de recomeçar. Ainda é surreal às vezes, sabe? Laura parou perto de uma fonte iluminada. Te ver assim, disponível, atencioso. Às vezes acordo achando que vou encontrar o Ricardo de antes. Ricardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Não é ilusão. Isso aqui é real. Eu sou real. E vou continuar provando. Nos dias seguintes, Ricardo manteve a consistência. Ele chegava cedo em casa sempre com algum detalhe especial. Uma vez, era um livro sobre arquitetura moderna que Laura tinha comentado. Outra vez eram flores que ele viu e pensou nela. Não eram gestos extravagantes, mas eram constantes, diários, genuínos. Eles voltaram a cozinhar juntos toda a noite. Ricardo ainda cometia erros na cozinha, mas ria de si mesmo e aprendia com cada tentativa. Acho que não vou ganhar nenhum reality show de culinária. Ricardo brincou quando deixou o arroz queimar no fundo da panela. Mas está melhorando bastante. Laura riu. Semana passada você não conseguia nem fritar um ovo direito. Ei, aquilo foi traumático. O óleo espirrou em mim. Eles começaram a caminhar juntos todas as manhãs. Ricardo acordava às 6, algo que seria impensável meses atrás, e saíam para caminhar no parque perto de casa. Conversavam sobre tudo, desde trivialidades do dia a dia até planos mais sérios para o futuro. Estava pensando, Ricardo disse em uma dessas caminhadas, que tal a gente viajar mês que vem, só nós dois, sem trabalho, sem pressões, sem nada. Sério? Os olhos de Laura brilharam. Sério. Você escolhe o destino, Europa, Ásia, qualquer lugar. Sempre sonhei em conhecer a Toscana, na Itália. Então Toscana será. Ricardo sorriu. Vou pedir para a secretária organizar tudo essa semana. Ricardo. Laura parou de caminhar. E o trabalho? Você consegue se ausentar? O Henrique já está assumindo muito bem. Eu confio completamente nele. E mesmo que surgisse alguma emergência, nada é mais importante que você. Que nós dois. Laura o abraçou ali mesmo, no meio do parque, com os primeiros raios de sol iluminando o caminho. Uma noite, Ricardo encontrou Laura concentrada no laptop na sala. O que está fazendo? Ele se sentou ao lado dela com curiosidade. Estou me inscrevendo em um curso de especialização em arquitetura sustentável. Laura mostrou a tela. É online 3 vezes por semana à noite. Isso é fantástico. Quando começa? Mês que vem, se eu realmente me inscrever. Por que hesitaria? Não sei. Tenho medo de estar enferrujada demais. Faz 3 anos que não pratico nada relacionado à arquitetura. Ricardo pegou o laptop dela e clicou no botão de confirmar inscrição. Pronto, inscrita. Ricardo, você é brilhante, Laura, sempre foi, e vai se destacar nesse curso. Ele pegou a mão dela. Eu deveria ter te incentivado a continuar sua carreira desde o começo. Foi erro meu deixar você achar que tinha que escolher. Eu também fiz essa escolha. Mas eu criei um ambiente onde você sentiu que precisava escolher entre sua carreira e nosso casamento. E isso foi completamente errado da minha parte. Laura beijou a bochecha dele. Obrigada por me apoiar agora. Isso significa muito. Sempre vou apoiar. De agora em diante, seus sonhos são tão importantes quanto os meus. As semanas foram passando e Ricardo não vacilou uma única vez. Ele estava em casa todo dia no horário combinado. Jantava com Laura. Assistiam séries juntos. Conversavam por horas sobre tudo. Ele perguntava detalhes sobre as aulas dela, sobre os livros que estava lendo, sobre suas ideias e aspirações. Uma noite eles estavam na cama conversando quando o celular de Laura vibrou na mesinha de cabeceira. Era uma mensagem de Daniel. Laura, sei que você está focada em reconstruir seu casamento e respeito completamente isso, mas queria que soubesse que, se algum dia precisar de um amigo, estarei aqui. Desejo sinceramente que você seja muito feliz. Você merece, Daniel. Laura leu a mensagem em silêncio. Ricardo, deitado ao lado dela, viu a tela acidentalmente. É o Daniel? Ele perguntou, e Laura percebeu a tensão imediata na voz dele, mas ele estava se controlando. Sim. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Laura esperou, observando a luta interna dele para não reagir com ciúmes explosivo. O que você vai responder? Ele perguntou baixinho, vulnerável.
Laura olhou para o marido. Viu o medo nos olhos dele, mas também o esforço genuíno de confiar nela, de não repetir os erros da discussão anterior. Vou responder que encontrei o que estava buscando. Laura digitou cuidadosamente. Obrigada por tudo, Daniel. Você apareceu em um momento muito difícil e foi um amigo quando eu mais precisava. Mas agora reencontrei meu melhor amigo, meu marido. Desejo felicidades para você também. Ela enviou a mensagem, então abriu as configurações e bloqueou o número de Daniel. Depois desligou o celular e colocou na gaveta da mesinha. Pronto. Ela se virou para Ricardo. Ele foi importante em um momento complicado da minha vida, mas esse momento passou. Ricardo puxou Laura para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. Obrigado. Pelo quê? Por ter escolhido nós, por acreditar em mim quando eu nem acreditava mais em mim mesmo. Você me deu razões para acreditar. Laura acariciou o rosto dele. Todo dia você me dá novas razões. Eles fizeram amor naquela noite, e era completamente diferente de todas as outras vezes nos últimos anos. Não era apenas físico, era conexão verdadeira, era intimidade emocional se transformando em intimidade física. Era dois pedaços que tinham se separado finalmente se encaixando de novo, com cuidado, com atenção, com amor real. Depois, deitados abraçados, Ricardo sussurrou no escuro. Eu quase perdi você. Quase perdi tudo. Mas não perdeu. Foi muito perto. Se eu tivesse demorado mais uma semana para acordar, se você tivesse desenvolvido sentimentos reais pelo Daniel, mas não aconteceu. Laura o interrompeu suavemente. E sabe por quê? Porque no fundo, eu sempre soube que o homem que eu amava ainda estava aqui. Só estava perdido, enterrado debaixo de tanto trabalho e pressão. E agora ele voltou. Nunca mais vou me perder assim de novo, Ricardo prometeu com convicção. Você é minha bússola. Enquanto eu tiver você, eu sei exatamente onde preciso estar. Na manhã seguinte, Laura acordou com Ricardo ainda dormindo ao lado dela. Ela observou o rosto dele relaxado, em paz, e sentiu o coração transbordar. Um amor que tinha quase morrido estava renascendo, mais forte e mais consciente. Ricardo abriu os olhos e a pegou observando. Bom dia, Stalker. Ele brincou com um sorriso sonolento. Bom dia. Laura sorriu de volta. Estava só pensando. Em quê? Em como quase perdemos tudo isso, e em como estou feliz que conseguimos salvar. Ricardo a puxou para mais perto. Eu também. E Laura? Eu te amo, mais do que qualquer projeto, qualquer empresa, qualquer conquista profissional. Você é minha maior vitória, e nunca mais vou esquecer disso. Laura sentiu lágrimas de felicidade. Finalmente, depois de tanto tempo perdida, ela tinha seu marido de volta. E dessa vez, ela sabia no coração que era para valer. 3 meses se passaram desde aquela noite em que Laura bloqueou o número de Daniel. 3 meses de reconstrução, de redescoberta, de um amor que renascia mais forte a cada dia. A mansão que antes parecia fria e vazia, agora estava cheia de vida, de risos, de momentos compartilhados que faziam tudo valer a pena. Ricardo cumpriu cada promessa que tinha feito. Ele estava em casa todos os dias no horário combinado, sem exceção. Jantava com Laura, conversava sobre o dia dela, sobre o curso de arquitetura que ela estava adorando. Ele tinha se tornado o maior incentivador dela, comemorando cada trabalho aprovado, cada elogio dos professores, cada pequena vitória. Olha isso. Laura chegou animada na sala, onde Ricardo lia um livro. Tirei nota máxima no projeto de design bioclimático. Ricardo levantou e a girou no ar. Eu sabia, você é brilhante. Para, está me deixando tonta. Laura riu, mas secretamente não queria que ele parasse. Isso merece uma comemoração especial. Vamos jantar fora hoje? Podemos só pedir comida. E ficar aqui? Quero maratonar aquela série que começamos. Perfeito. Ricardo já estava pegando o celular para pedir. Comida japonesa? Você me conhece tão bem agora. Estou reaprendendo cada detalhe. Ricardo sorriu. E amando cada descoberta. Eles tinham criado novas tradições juntos.
Sextas à noite eram sagradas para encontros, mesmo que fosse só eles dois em casa conversando. Sábados de manhã eram para caminhadas no parque e café especial em algum lugar novo. Domingos eram para preguiça total, ficando de pijama o dia inteiro, cozinhando juntos, assistindo filmes antigos. Laura olhava para o marido às vezes e mal acreditava na transformação completa. Ricardo não era mais aquele homem obcecado por trabalho que chegava de madrugada. Ele tinha encontrado o equilíbrio real. O trabalho ia muito bem. A empresa prosperava sob a gestão compartilhada dele e do Henrique, mas agora Ricardo sabia separar vida profissional de vida pessoal com clareza. Sabe o que percebi esses dias? Ricardo disse uma noite, os dois deitados na rede da varanda olhando as estrelas, que eu trabalhava tanto porque tinha medo. Medo de quê? Medo de não ser suficiente, de ter vindo de uma família pobre e achar que precisava provar constantemente para todo mundo que eu merecia estar onde estava, que merecia você ao meu lado. Laura se virou para ele. Ricardo, você sempre foi suficiente. Eu me apaixonei por você, não pelo seu sucesso financeiro. Eu sei disso agora, mas demorei muito para entender de verdade. Achava que quanto mais eu trabalhasse, mais bem-sucedido eu fosse, mais você me admiraria. Quando, na verdade, quanto mais eu trabalhava, mais eu te perdia. Mas você voltou para mim. Laura beijou a testa dele. Acordou antes que fosse tarde demais. Graças ao ciúme. Ricardo riu com ironia. Quem diria que o Daniel seria simultaneamente o pior e o melhor que aconteceu para o nosso casamento? O pior porque quase nos destruiu. O melhor porque te forçou a acordar e ver o que estava perdendo. Eu tenho uma gratidão estranha por ele, Ricardo admitiu. Ele enxergou em você o que eu deveria estar enxergando o tempo todo. Ele te valorizou quando eu estava te negligenciando. E isso me deu o choque brutal que eu precisava para reagir. Às vezes precisamos quase perder algo precioso para entender seu verdadeiro valor. Nunca mais. Ricardo a puxou para mais perto. Nunca mais vou tomar nosso amor como garantido. No mês seguinte, eles embarcaram para a tão esperada viagem à Toscana. 2 semanas completamente desconectados do mundo, apenas os dois explorando vinhedos pitorescos, visitando vilas medievais encantadoras, comendo as melhores massas e tomando os melhores vinhos italianos. Isso aqui parece um sonho, Laura disse, parada em um campo infinito de girassóis ao pôr do sol. Ricardo tirou uma foto dela, a luz dourada iluminando o rosto dela, o sorriso genuíno e livre. Você está radiante. Estou completamente feliz. Laura girou de braços abertos, verdadeiramente profundamente feliz. Eu também. Ricardo guardou o celular e a abraçou por trás. Obrigado por não ter desistido completamente de nós. Obrigado por ter lutado quando parecia impossível. Naquela noite, jantando em uma trattoria pequena escondida em uma vila perdida na Toscana, Ricardo pegou a mão de Laura sobre a mesa rústica. Eu estava pensando em algo importante, ele disse, os olhos brilhando com emoção. No quê? Em renovar nossos votos de casamento. Laura arregalou os olhos. Sério? Absolutamente sério. Quero fazer uma cerimônia, só nós dois, na praia, no pôr do sol. Quero prometer de novo que vou te amar, te honrar, te valorizar, mas dessa vez, realmente mantendo as promessas, vivendo elas todos os dias. Ricardo. Laura sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, porque aquele casamento de 3 anos atrás, de certa forma, terminou. A gente quase se destruiu completamente. Mas agora, a gente construiu algo novo, algo muito mais forte. Construído sobre cicatrizes, sim, mas exatamente por isso é mais real, mais consciente. E eu quero celebrar esse recomeço verdadeiro. Sim, Laura apertou a mão dele com força. Sim, eu quero renovar nossos votos com você. 1 mês depois de voltarem da Itália, eles estavam em uma praia isolada no litoral. Só eles dois e um celebrante discreto. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons vibrantes de laranja e rosa. Laura usava um vestido branco simples e elegante, os pés descalços na areia macia. Ricardo estava de calça e camisa branca,
também descalço. Ricardo e Laura. O celebrante começou com voz suave. Vocês estão aqui hoje não para começar algo novo, mas para renovar algo que quase se perdeu e foi reconstruído com amor, perdão e dedicação diária. Ricardo segurou as mãos de Laura, os olhos fixos nela com intensidade. Laura, ele começou, a voz embargada de emoção. 3 anos atrás eu prometi te amar para sempre. E eu amei. Eu nunca deixei de amar nem por um segundo, mas eu falhei terrivelmente em demonstrar. Falhei em estar presente. Falhei em te fazer sentir o quanto você era importante e essencial para mim. Quase perdi você por pura estupidez, teimosia e cegueira. Ele respirou fundo, controlando a emoção. Mas hoje, eu faço promessas completamente novas. Prometo estar presente de corpo e alma. Prometo te enxergar todos os dias. Prometo que meu trabalho nunca mais vai vir antes de você e de nós. Prometo te fazer rir, te apoiar em todos os seus sonhos, te abraçar sempre que você precisar. Prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha ou negligenciada, porque você é tudo que eu vejo de mais importante. Você é minha prioridade absoluta, meu amor, minha vida. E dessa vez, eu vou honrar essas promessas com ações, todos os dias, pelo resto da minha vida. Laura estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade pura. Ricardo, você me fez sentir invisível por tanto tempo que eu quase esqueci quem eu era. Quase desisti de nós. Mas você acordou a tempo. Você lutou de verdade. Você me mostrou que o homem que eu amei ainda estava ali, só estava perdido. E eu prometo nunca mais deixar a gente se perder assim. Prometo comunicar claramente quando algo estiver errado. Prometo lutar pelo nosso amor todos os dias, sempre. Porque você vale cada esforço. Nós valemos cada esforço. Eles trocaram alianças novas, simples, mas significativas, com uma gravação especial por dentro. Recomeço. Vocês podem se beijar. O celebrante sorriu emocionado. Ricardo puxou Laura para um beijo profundo, apaixonado. Enquanto o sol se punha atrás deles, em tons espetaculares, e as ondas quebravam suavemente na praia. Era um beijo de promessa renovada, de amor verdadeiro que tinha sobrevivido à tempestade mais violenta. Eu te amo. Ricardo sussurrou quando se separaram. Eu te amo infinitamente mais. Laura sorriu. Impossível. Eles dançaram na areia, sem música, apenas com o som relaxante das ondas. Ricardo a girou, a fez rir alto, cantarolou no ouvido dela canções que só eles conheciam. Você sabe, Laura disse, a cabeça apoiada no peito dele enquanto dançavam lentamente. Eu li uma vez que os casamentos mais fortes são aqueles que sobrevivem às crises mais difíceis, que quase terminam, mas encontram um jeito de se reconstruir ainda melhores. Então a gente é fortíssimo. A gente é indestrutível. Laura corrigiu com convicção, porque a gente lutou arduamente por isso. Não foi nada fácil. Teve muita dor, teve mágoa profunda, teve medo paralisante, mas a gente não desistiu. E nunca vai desistir, Ricardo confirmou com determinação. Quando voltaram para casa naquela noite, a mansão não parecia mais aquele lugar frio e solitário. Estava cheia de amor, de risos, de memórias novas sendo criadas a cada dia. Ricardo carregou Laura no colo pela porta, os dois rindo como adolescentes apaixonados. O que você está fazendo? Laura perguntou divertida. Recriando nossa lua de mel, só que muito melhor dessa vez, porque agora eu sei exatamente como te fazer feliz. Nos meses que se seguiram, a vida deles encontrou um ritmo perfeito e sustentável. Ricardo continuou consistentemente presente. Laura continuou florescendo no curso de arquitetura e já começava a receber propostas de trabalho. Eles planejavam viajar mais, talvez ter filhos no futuro quando sentissem que estavam completamente prontos. Sabe o que é incrível? Laura disse uma noite, os dois jantando a comida que tinham preparado juntos. Eu costumava sonhar acordada com um marido presente e atencioso, e agora eu realmente tenho isso. E eu costumava sonhar apenas com sucesso profissional. Ricardo respondeu pensativo. Consegui isso, mas percebi que não significava absolutamente nada, sem você para compartilhar e celebrar junto. Somos um time incrível.
O melhor time possível. Ricardo ergueu a taça de vinho. Um brinde. Para nós. Para o amor que sobreviveu contra todas as probabilidades. Para os recomeços conscientes. Para cada dia que temos juntos daqui para frente. Para nós. Laura brindou emocionada. Para sempre. E ali, naquela sala de jantar que já tinha testemunhado tantos jantares solitários e lágrimas escondidas, agora havia um casal genuinamente apaixonado, totalmente presente, profundamente conectado. Um casal que tinha quase se perdido, mas tinha encontrado o caminho de volta um para o outro com determinação e amor. O celular de Ricardo vibrou na mesa. Era uma mensagem urgente de trabalho. Ele olhou rapidamente e guardou o celular sem responder. Não vai responder? Laura perguntou. Pode esperar perfeitamente até amanhã. Agora eu estou exatamente onde preciso e quero estar. Com você. Laura sorriu, o coração transbordando de amor verdadeiro. Finalmente, depois de tanto sofrimento e quase perder tudo, ela tinha exatamente o que sempre quis. Não a mansão luxuosa, não o dinheiro, não o status social. Apenas ele, presente, atencioso, completamente apaixonado. E Ricardo tinha o que quase perdeu para sempre. A mulher mais incrível do mundo, que o amou mesmo quando ele não merecia, que lutou pelo casamento deles quando parecia impossível, que lhe deu uma segunda chance preciosa quando ele menos merecia. Eles terminaram o jantar, conversando animadamente, rindo, planejando o futuro com esperança real. E quando foram para a cama naquela noite, abraçados como se fossem um só, os dois sabiam profundamente que tinham algo extraordinário. Algo que tinha sido testado até o limite e tinha sobrevivido. Algo verdadeiramente indestrutível. Boa noite, meu amor. Ricardo beijou a testa dela com ternura. Boa noite. Laura se aconchegou completamente nele. Te amo. Te amo infinitamente mais. E vou te amar para sempre. De verdade. Dessa vez com ações diárias. Eu sei. Laura sorriu no escuro, completamente em paz. Eu sei e acredito. E em meio ao silêncio reconfortante da noite, dois corações batiam em perfeita sincronia. Dois corações que tinham se perdido completamente e se reencontraram. Dois corações que provaram que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta problemas devastadores, mas aquele que encontra forças para superá-los juntos, com paciência, perdão e dedicação inabalável. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.